No último dia 25 de setembro, a última quinta-feira, um caso chocou não só a cidade de São Paulo, como também todo o Brasil, após saírem notícias sobre um menino de apenas 9 anos de idade ter tirado a vida da sua própria. Eu decidi trazer esse caso aqui para o canal, até porque está sendo aberta uma discussão em relação a isso. Será que esse menino já apresentava sinais? Ele já estava demonstrando que alguma coisa ruim poderia acontecer, porque a gente não está falando aqui de um adolescente que está numa fase, que está rebelde. Não, a gente está falando de uma criança de apenas 9 anos de idade. E o motivo qual ele atacou a mãe dele é um motivo muito fútil, simplesmente por ter sido repreendido. Então, hoje nós vamos falar sobre o caso da Kaline Arruda dos Santos, caso que aconteceu na última quinta-feira, como eu mencionei. E eu vou contar aqui para vocês um pouco do que se sabe até agora, até porque o caso é muito recente. Mas antes da gente chegar até o dia 25 de setembro, o dia que aconteceu essa tragédia, a gente precisa entender quem era a Kaline Arruda dos Santos. A Kaline tinha 37 anos, ela era comerciante e, segundo informações, ela fazia de tudo para criar esses 2 filhos que ela tinha, um de 19 e um menino de 9 anos. Segundo informações, além do comércio, a Kaline sempre procurou dar um jeito de dar o melhor para os 2, de dar um conforto, até porque ela era separada do pai das crianças. Porém, segundo algumas fontes, essa não é a primeira tragédia familiar a qual a Kaline passou. Dessa, ela acabou sendo ela a vítima. Porém, ela perdeu 2 filhos, um de 14 anos e um de 2 anos. O menino de 14 anos foi dito que ele foi agredido em uma quadra da comunidade ali onde eles moravam e infelizmente ele acabou perdendo a vida. Já o outro menino de 2 anos de idade foi vítima de uma doença que não foi especificada a qual, se vocês souberem até deixa aqui para mim nos comentários, mas até aonde eu consegui pesquisar eu não encontrei essa informação de qual realmente foi a causa da morte dele. Bom, partindo daí, dizem que esse menino de 9 anos, que foi quem tirou a vida da sua mãe, mudou seu comportamento. Até porque na época dos fatos, que esse irmão de 14 e o de 2 aninhos faleceu, ele tinha ali na faixa de 6, 7 anos de idade. E diz que a partir daí o comportamento dele começou a ficar diferente. Ele começou a ficar um pouco mais agressivo, um pouco mais introspectivo. Isso quem disse foram pessoas que são próximas do núcleo familiar da Kaline. Pensando também desse lado, a gente não consegue mensurar a dor que a Kaline já vinha vivendo desse luto, né, dos últimos 2 anos, né? Perder um filho já é difícil, imagine então perder 2 filhos. Então ali já entra assim num contexto de que a família estava um pouco desestabilizada, vamos dizer assim, com essas 2 perdas. Segundo relatos da família, após a perda desses 2 irmãos, esse menino começou a ficar extremamente agressivo e de pavio curto. E uma das características dele era não aceitar ouvir um não. Tudo que era dito um não para ele, ele já explodia em raiva, em fúria. E isso foi algo percebido pelos familiares dele. Para a família dele, ficou evidente que algo muito errado estava acontecendo, porque havia sinais. Ele estava tendo que lidar com o luto, com o trauma, também com essa explosão de raiva que ele sentia e que talvez não sabia se expressar. Eu não sou psicóloga, não tenho nenhuma formação, mas a gente que é adulto já tem uma dificuldade para lidar com a morte de alguém. Isso é motivo para tirar a vida de outra pessoa? Não, de forma alguma. Porém, ele começou a desenvolver um comportamento que às vezes pode ter sido ignorado de início e que talvez poderia mudar a situação do que aconteceu na última quinta-feira, dia 25 de setembro. Fica muito evidente com os relatos dos familiares que ele estava precisando fazer um acompanhamento psicológico urgente. Porém, não foi dito se isso realmente chegou a acontecer. Até porque a Kaline também estava tendo que lidar com essa dor e talvez não estava sabendo lidar com ele. Então, assim, entra um contexto aí muito complicado do sofrimento tanto da mãe quanto do sofrimento desse filho. Bom, agora que a gente já entendeu um pouco do contexto familiar da Kaline, agora a gente vai para o dia 25 de setembro, de fato, o dia que aconteceu o crime. Segundo informações, nesse dia a Kaline saiu do seu comércio e foi então até a casa do padrasto do garoto.
porque ele costumava ficar lá e ela tinha ido até lá para buscá-lo. Segundo informações, ela chegou até o local para buscá-lo e nesse momento ele não queria ir embora. O local onde ela foi buscar o menino era em Parelheiros, né, na zona sul de São Paulo. Depois que ela chamou ele para ir embora e ele não quis, ele meio que respondeu para ela que ele não queria ir e ela, como toda mãe faz, acabou repreendendo ele, que ele iria sim, quem mandava no caso é ela, que ele iria embora com ela. E nesse momento ele fica extremamente nervoso. Ele sai então nesse momento de perto da mãe, vai até a cozinha, pega uma faca de churrasco, esconde debaixo da blusa e volta até onde sua mãe está. Na porta da casa então, sem que ninguém pudesse imaginar, ele tira o objeto debaixo da blusa e atinge então a Kaline apenas uma vez no abdômen. Nesse momento, a Kaline cai ao chão, as pessoas, os vizinhos que estão ali perto ficam desesperados e tentam socorrê-la. Porém, o que aconteceu minutos depois disso é o que torna esse caso tão devastador e que mexeu profundamente comigo. Eu sou mãe de 3 filhos, um de 13, um de 6 e de 1 ano de idade. Segundo a testemunha que estava ali no local, a Kaline, enquanto estava ferida, já sentindo a vida escapar ali, né, não consigo mensurar o que ela estava sentindo nesse momento, ela fala então para o filho se aproximar dela e pede então um último abraço. Eu não consigo imaginar a dor dessa mãe que já tinha perdido 2 filhos e vê então o 3º filho tirar a vida dela, porque naquele momento ela disse que sentiu que ela iria morrer. Até porque quando a gente fala de laços maternais, né, mãe e filho, a última coisa que a gente quer imaginar na vida é que um filho irá nos atingir. Então ela já vinha sofrendo esse luto nesses 2 anos. Chega o dia 25 de setembro, onde esse filho de apenas 9 anos a atinge. Então, assim, não dá para imaginar o que se passava no coração e na mente dessa mãe, sabendo que estava morrendo pela mão desse filho, que ainda é uma criança. Porque quando a gente fala de criança, a gente pensa num ser inocente, que jamais vai fazer algo contra nós, ou contra alguém que seja. Então, assim, é um caso até difícil de se falar, porém necessário. Porque talvez os sinais estavam ali, alguma coisa realmente estava acontecendo, segundo os relatos familiares, e nada foi feito. Será que poderia ter sido evitado? Será que os sinais estavam tão claros assim que ela poderia ter feito alguma coisa para que isso não acontecesse? Por mais que a gente não pense, né, a gente sempre pensa que se algo desse tipo vai acontecer, vai ser alguém externo, vai ser alguém de fora, ou vai ser no assalto, ou vai ser na rua. Mas várias estatísticas mostram que a maioria desses tipos de casos, principalmente ultimamente, tem acontecido dentro de casa, com pessoas do nosso seio familiar. Segundo as leis aqui do Brasil, o menino, por ter apenas 9 anos de idade, ele não pode ser preso. E também, segundo o ECA, ele não pode receber medidas socioeducativas. Sendo assim, então, ele não pode ir para a Fundação Casa e ter aconselhamento socioeducativo. Ele fica, então, por responsabilidade do Conselho Tutelar apenas. Somente isso acontece com ele, por ele ter 9 anos de idade. Para ele receber medidas socioeducativas só a partir de 12 anos de idade. Bom, o que sabemos desse caso até o momento é isso. Uma família completamente destruída, com 2 perdas recentes e agora também a perda da Kaline. Deixa aqui nos comentários para mim o que você achou desse caso. Se tiver mais alguma informação, eu volto para trazer para vocês, mas eu acredito que não vai ter, até porque ele tem apenas 9 anos de idade e vai ficar sob custódia do Conselho Tutelar. No mais, eu trago mais vídeos essa semana ainda. Já deixa seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito, se você gosta desse tipo de conteúdo. E obrigado por ter ficado até aqui comigo.